desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Bom, são 10 horas e 15 minutos em Brasília, então vamos lá, vamos partir então, né, para as perguntas. A gente continua assuntos diversos, né? A gente continua aqui com assuntos diversos. Meu irmão, eu pedi à irmã Van Gomes para mudar, porque se você olhar aí na sua lista de perguntas, o assunto é o sacerdócio do Senhor Jesus. Hebreus 5 a 8. Capítulo 5 ao capítulo 8. Ah, ok. Não, é porque... Conforme a programação do mês. Sim. Porque aqui para mim vieram só as perguntas mesmo, né? Não veio o tema, não veio o tema da... Então, foi falha minha, porque quem mandou as perguntas para você fui eu. Ok. De modo que o assunto é o sacerdócio do Senhor Jesus. Ok. Hebreus capítulos 5 a 8. Ok. São os capítulos 5 até o capítulo 8. 5, 6, 7, 8. Ok. Os capítulos 5 a 8. Ok. Positivo, então vamos lá. Então, já que a gente vai estar o assunto de hoje, então, o sacerdócio do Senhor Jesus. Então, gente, ficou claro? É uma experiência que a gente está fazendo por questão de tempo, né? Então, a gente vai tentar administrar esse tempo, né? E então, por questão de tempo, a gente vai dar prioridade o pastor Pedro aí decidiu, então, a dar prioridade as perguntas que estão chegando, né? As principais perguntas, que antes a gente respondia perguntas da semana passada e tal, e aí acabou que a coisa estava se estendendo um pouquinho, né? E aí agora a gente vai tentar readministrar essa questão desse horário aí, para poder dar tempo até mesmo de responder as perguntas dos queridos, né, que estão, as primeiras perguntas, vamos dizer assim, né, das pessoas que estão enviando para a gente. Se houver dúvida, o pastor Pedro está se comprometendo aí a responder por e-mail. Se você tiver outra pergunta, alguma coisa, ele, claro, dentro do tempo dele, ele vai estar respondendo por e-mail para você, tá bom? Bom, são 10 horas e 17 minutinhos em Brasília, 10 e 17, lembrando que essas perguntinhas você tem que enviar, você tem que encaminhar para Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Você envia para lá e aí sim o pastor vai pegar essa pergunta, vai estudar, vai, né, para poder te responder aí com muita tranquilidade e, claro, bem embasado, né, para ficar uma coisa, vai tentar ao máximo satisfazer aí a resposta que você está aguardando. Sendo assim, então, vamos lá, né, meu pastor? Vamos começar aqui. Você não vai perguntar nada sobre futebol, não? Sobre futebol? Já pode? Eu pensei que era no intervalo. Mas já que já pode, então, assim, tem um tal do Faísca, né, que né, tava lá todo amostradinho, mas aí, né, teve que pegar ali 1, 2, 3, né, e aí domingo que vem, isso eu tô falando do tal do Flamengo, né, domingo que vem tem uma porcada lá pela frente aí também, que a gente vai ter que encarar, né, mas não tem problema não, torresminho é bom demais, e a gente vai fazer um torresminho domingo para poder esperar esse jogo aí, né. Você não tá sabendo que o Bahia perdeu ontem do Vitória, não? Não tô sabendo não, tá brincando, sério mesmo? Jogou lá no estádio do Vitória, que chama-se Barradão, mas o apelido é o Lixão, mas porque é perto do onde está concentrado o lixo da cidade de Salvador. Então o apelido do estádio é Lixão. Lixão. E o Bahia perdeu, mas olha, a minha resposta é o seguinte: a Bahia ganha de time da Série A, né? Do G4. Do G4. Ganhou do Palmeiras, ganhou do seu Menguinho,
E por aí foi. Agora, time do G4, ele não se importa, não. Bota time misto, joga se arrastando em campo, Os meninos do etc. Sub-12 lá, né? Que jogou lá, os meninos do Sub-12. Aí que... Agora, veja só, não perdeu a posição dele, porque ele tem 5 pontos na frente do Botafogo, do São Paulo. São Paulo. Ele tem 5 pontos na frente do São Paulo e 2 jogos a menos. Gastou um ontem, agora tem um jogo a menos. Então, não perdeu a posição dele, que eu acho que é 5º ou 6º colocado. Sim. Estão me encaminhando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Jogou no Barra Lixo, o nome lá diz que é Barra Lixo, meu Deus do céu. Barradão, é o nome de um dos famosos diretores, Barradas. Barradão, Barra Lixo, tá tudo em casa. Tá tudo em casa, né? Meu Deus do céu. Mas, rapaz, quem diria, hein? Jesus. Então quer dizer que a irmã Dulce hoje tirou uma ondinha. Olha, ela não soube por mim. Sim. Primeiro que eu não assisti, Sim. Mas mais tarde eu acessei, eu olhei, vi que tinha perdido. Ela estava acordada, mas eu não disse nada. Mas o irmão dela, que é Vitória, logo de manhã disse: demos 2-1 no Bahia. Olha aí. Meu Deus, eu não fiquei sabendo não, pastor. Olha aí, rapaz, eu não fiquei sabendo não. Então quer dizer que o meu amigo Bahia, o povo do Bahia deve estar mordido então, porque como é que ganha do Flamengo e perde pro Vitória, que o Flamengo deu de 8, sei lá, deu 8-7, sei lá quanto que foi. Ganhou do Palmeiras também. Mas veja só, o jogo, o Vitória não almeja nada na tabela. Sim. Então, o jogo da vida dele é contra o Bahia. É contra o Bahia. Se ele ganhar para o Bahia, é melhor do que ganhar título. Campeonato, né? Sempre foi assim. Como o Flamengo, né? O jogo da vida dele é contra o Vasco. Se ele ganhar do Vasco, ele já ganhou tudo, né? Ganhou tudo, tá certo. Muito bom. Gente, 10h20, então desculpa aí, né? Desculpa ao povo do Bahia, né? Que o tal do rubro-negro, é rubro-negro, né? O Vitória é rubro-negro, né? Também, não é? Não é isso? Imitação, né? Imitação. Roupa dos outros, e cores dos outros. O rubro-negro é só o Flamengo. O resto é tudo imitação. Sport de Recife, né? Vitória, todos esses que são vermelho e preto são imitação. Imitação ruim, né? Então tá, fazer o quê, né, rapaz? Coisas do futebol, né? Os caras conseguiram ganhar do Flamengo. Claro que teve lá uma situação, mas ganharam do Flamengo, ganharam do Palmeiras, né? Ou seja, ganharam dos dois, os tops da tabela, e aí vai e perde pro Vitória. Meu Deus. Aí perde para o G4. Ou para o Z4. Para o Z4, né? Meu Deus do céu. Mais importante que o Vitória está longe do rebaixamento e ganhou mais 3 pontinhos, né? Isso aí para eles também deve ser muito importante. Parece que escapou, por enquanto escapou, né? Isso, olha aí. Mas ele vai pegar agora, de agora em diante, a maioria dos jogos dele, segundo eu li, os pastores ficam brincando na página dos pastores, que é Cajado Amigo, Sim. Que ele vai pegar só gente que está lá embaixo e querendo escapar também. Eita, e aí nesse então, caso... vai ser tudo jogo de vida ou morte. Nesse Mas caso... tudo bem. Já gastamos, deixa eu ver, quase 5 minutos de futebol. Olha aí. Então tá bom, vamos lá, vamos para as perguntas de hoje, lembrando que hoje o sacerdócio do Senhor Jesus, Hebreus capítulos 5, 6, 7 e 8, esses são os capítulos, né, como referência que será usado hoje aqui, e nós temos aqui 7 perguntinhas e a gente vai estar trazendo agora aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, vamos para a primeira então, meu pastor? Vamos, irmãozinho. A primeira diz o seguinte: Pedro, continuo pedindo ao Senhor que encontre um tempo para continuar o estudo do Cânticos dos Cânticos. Mas sobre o tema de hoje,
tenho as seguintes perguntas. Há 2 semanas, penso eu, o Senhor falou dos ofícios de Cristo, mas citou apenas os ofícios do profeta Samuel. Seria possível voltar ao assunto e citar os ofícios de Cristo? A segunda perguntinha desse ouvinte está dizendo o seguinte: em Hebreus capítulo 5, versículo 3, eu leio o seguinte: é por esta razão deve ele, o sumo sacerdote, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Pastor, eu pergunto o seguinte: esse versículo está em vigor hoje? Devemos confessar pecados a um sumo sacerdote e aguardar o sacrifício por ele feito para o perdão dos nossos pecados, como diz este versículo? Então, assim que eu, respondendo sobre o Cântico dos Cânticos, assim que eu consegui entregar o livro, a Carta aos Hebreus, introdução e comentário, o que eu espero seja breve, eu vou trabalhar no livro Cântico dos Cânticos, introdução e comentário. De modo que eu tenho muito interesse em escrever esse livro e, se possível, lançá-lo também na Convenção Batista Brasileira, que vai ser aqui em Salvador, na última semana de janeiro de 2026. Estamos esperando o pastor Welber aqui em Salvador para esta convenção. Então, o maior interessado em escrever sobre Cântico dos Cânticos sou eu. É um livro cobrado. Pastor, cadê o Cântico dos Cânticos? Vai sair, está cantando ainda dentro do meu coração e vai sair daqui a pouco, se Deus quiser. Mas vamos à resposta, porque de fato eu falei sobre os ofícios de Cristo, mas eu não citei, não enumerei os ofícios, embora tenha feito sobre o profeta Samuel. E o profeta Samuel, esse grande profeta do Senhor, ele foi profeta e sacerdote. Esse versículo mencionado, como está escrito aqui, não está em vigor. O sacerdócio levítico foi um sacerdócio. Os irmãos sabem que ele citou um texto, né, em que diz que o sumo sacerdote tinha que ouvir a confissão e oferecer o perdão para os que pecavam diante do Senhor. Então, esse texto, como está escrito, não está mais em vigor. O sacerdócio levítico, araônico, temporal, sacerdócio temporal, foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, que é eterno, como o Senhor Jesus é eterno. Os sacerdotes antes de Cristo, desde Arão até o pai de João Batista, todos eles morreram. Jesus também morreu, mas Jesus ressuscitou. E o Senhor Jesus fez o que nenhum deles podia fazer, que foi entrar no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue. O sumo sacerdote entrava com sangue de animais e então corria o risco de morrer. O pai de João o Batista, o último sacerdote, ele ficou mudo quando entrou no Santo dos Santos, de modo que temos o Senhor Jesus, é o sumo sacerdote. A esse sumo sacerdote devemos confessar nossos pecados, né? Para que dele mesmo, desse sumo sacerdote, recebamos o perdão. Jesus
expiou toda a nossa dívida diante de Deus. É Ele, Jesus, portanto, o único que pode satisfazer a justiça de Deus, o único que pode nos livrar da ira de Deus. Eu leio aqui esse texto para que os irmãos tenham uma ideia mais clara em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eles mesmos, Paulo está se referindo aos irmãos que estavam na Macedônia e na Acaia. Eu sei que vão perguntar o que é Acaia. Acaia é uma província, era uma província grega, no sul da Grécia. Então ele está dizendo que eles mesmos, os irmãos da Macedônia e da Acaia, anunciam de nós então está falando a nosso respeito, qual a entrada que tivemos entre vós, quer dizer, a visita que fizemos, e como vos convertestes, quando Paulo esteve lá, eles se converteram dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta ira é a ira de Deus sobre o pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus quer livrar do pecado os pecadores. É por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque a ele confessamos e ele intercede por nós junto ao Pai. Temos dois intercessores, um é o Espírito Santo e outro é o Senhor Jesus. A intercessão do Espírito Santo é como um revisor. Ele revisa a nossa oração. A intercessão do Senhor Jesus é junto ao Pai, para que o Pai nos conceda o perdão a partir da intercessão de seu Filho por nós. De modo que eu sei que nós temos muitos ouvintes que são católicos, amamos esses nossos ouvintes, damos-lhes toda a atenção e queremos que continuem sendo nossos ouvintes e convidem outros amigos para nos ouvirem, mas eu preciso dizer a eles, como a Bíblia diz, a verdade em amor. Só há dois intercessores. Um é o Espírito Santo. Esse Espírito revisa a nossa oração. Precisa pedir a ele, é o trabalho dele. E o Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai. Então, Paulo, o apóstolo, que os nossos amigos católicos chamam de São Paulo, e quem colocou esse título de São foi o autor da Vulgata, Jerônimo, de Estridão. Ele que colocou São Mateus, São Marcos, São Lucas, mas os originais não têm isso, porque na Bíblia santo, no singular, é só Jesus. E nós somos santos, juntos, a Igreja dos Santos, essa expressão, os santos profetas, os santos patriarcas. E Jesus é o único santo diante de Deus, nós coletivamente. Então, esses irmãos na Macedônia receberam a visita de Paulo e nessa visita eles se converteram. Foram convencidos pelo Espírito.
pelo Espírito Santo, através da pregação de Paulo, e deixaram os ídolos para aceitarem a Jesus, o Filho, a quem Deus, o Pai, ressuscitou dentre os mortos, e este Jesus é que nos livra da ira de Deus, que são os nossos pecados. Acho que é por aí. E lembrando, pastor Welber, que qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail e eu respondo a esses irmãos, sem que no próximo programa eu tenha que responder questões do programa de hoje. Ok. Muito bem. Então vamos lá para a segunda perguntinha. Pastor, eu sou filho de judeus, mas não sigo o judaísmo. Meus pais são rigorosos no cumprimento da lei. Mas eu gosto de uma moça que não é de família judia e prefiro acompanhá-la na igreja dela, que é evangélica. Pastor, estamos nos dias do Yom Kippur, dia do perdão. Meu pai afirma que é dia da expiação. Pois bem, pastor, jejum e muitas outras exigências eles observam com alegria, mas não impõem a nós, os filhos, observar essas práticas. Tenho uma irmã que gosta e acompanha todo o ritual que eles fazem, até frequentando a sinagoga. Nesse último dia do Yom Kippur, eu até aproveitei uma oportunidade e comi alguma coisa. Uma hora em que eles estavam na sinagoga. Pastor, o que o senhor pensa do Yom Kippur? Olha, eu quero pedir a esse nosso amigo que transmita a seus pais o meu abraço bem fraterno. Veja bem, de fato, Yom Kippur, como o seu pai falou, é dia de expiação. Quando a gente lê nos jornais e tudo que faz propaganda desse dia, dia do perdão, não é essa a palavra, porque em hebraico, kafar dá origem ao substantivo yom, que significa expiar, reparar, purificar, né? De modo que cobrir, de modo que, como a tampa da arca, não é? De modo que o seu pai tem absoluta razão. Um cumpridor da lei, como você disse, sabe essas coisas mais do que a gente. O que eu penso do Yom Kippur, que é a pergunta dele, e, aliás, durante esse tempo as pessoas que falam na igreja falam Yom Kippur. Mas a letra M final tem que ser pronunciada, porque senão é outra coisa. É Yom. Em hebraico, quando a palavra termina com M, a gente fecha a boca. Yom. Quando é N, a gente estica a boca. Amém. Amém em hebraico é com N, em português é com M, mas porque em português as palavras não terminam com a letra N. Então é Yom Kippur. O R final não é fácil para a gente pronunciar aqui do outro lado do planeta, né? Mas é Yom Kippur. É essa que é a pronúncia. Olha, eu respeito a fé do povo judeu. Eu respeito a fé de qualquer grupo, porque é a fé que ela escolheram. Eu não posso concordar com tudo, mas respeitar sim. Então, eu respeito a fé
do povo judeu em observar este dia, que é o feriado religioso mais importante, mais sagrado do calendário hebraico. No entanto, ao lado do meu respeito, está a minha discordância, uma vez que já temos a expiação. O Senhor Jesus já expiou no Calvário todos os nossos pecados para cumprir a justiça de Deus. Só Jesus poderia fazer isso. De modo que o sacrifício do Senhor Jesus não foi para fazer recordação dos pecados todos os anos, como acontecia no sacerdócio levítico. Nesse sacerdócio se fazia recordação dos pecados. Deixe-me ler Hebreus capítulo 10. E hoje é um dia que eu vou ler alguns textos, de modo que eu peço ao meu ouvinte que tenha a sua Bíblia perto para acompanhar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 3, acho que até o versículo 5 ou 6. Então diz o texto assim: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Todos os anos os sacerdotes faziam sacrifícios de animais no altar do templo para recordar os pecados. Por quê? Ele continua. Porque é impossível, tinha que fazer, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes ou de uma novilha remova pecados. É impossível. Por isso, ao entrar no mundo, isto é, quando Jesus veio ao mundo, está falando da encarnação, diz ele, o Senhor Jesus, falando com o Pai: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me deste. A encarnação. Não te deleitas com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, por que repetir todos os anos? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, ou de qualquer animal, pombinhos, os pobres sacrificavam pombinhos. É impossível que o sangue desses bichinhos remova pecados. De modo que a nossa esperança e a nossa resposta sobre o Yom Kippur é que o Senhor Jesus já fez a kafar, a expiação. Kafar. K-A-P-H-A-R. O Senhor Jesus já fez a expiação por nós. E a obra do Senhor Jesus é definitiva, completa, uma vez para sempre. Acho que estou atendendo a pergunta dele e agradecendo pela participação dele e novamente renovando o meu abraço a seus pais, por favor, em nome do Senhor Jesus. Podemos ir para 3? Vamos lá. Pastor, o irmão que pregou em nossa igreja no último domingo falou sobre o seguinte assunto: expiação, a ida de Jesus ao inferno. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 23. Pastor, o senhor acredita nisso? Jesus foi ao inferno pregar? O que aconteceu ao encontrar com Satanás e os demônios? Como Jesus lida com esses espíritos? Quando que o senhor fosse responder aí,
né, o dia que fosse para responder, para avisá-lo, porque ele também queria estar junto com os pais para estar assistindo, né, essa resposta aí e tal. Então, eu avisei, né, a ele, em virtude do... Geralmente, quando chega uma questão assim, muito em cima, eu deixo para um outro programa. Mas, como o assunto expiação foi um tema assim badalado nos nossos dias, nas igrejas, todo tipo de igreja, principalmente nas sinagogas. Então, por causa do feriado do Yom Kippur, então eu prometi a ele que responderia hoje, né? Então vamos lá. Bichinho do Ruhu me pegou. Meu amigo, meu irmão, há mais de uma resposta para essa inteligente e oportuna pergunta. Ele é um irmão que alguém pregou na igreja. Ok. Primeiro ele pergunta se eu acredito nisso, que o Senhor Jesus tenha ido ao inferno pregar. Bem, eu imagino que o irmão está perguntando se eu acredito na expiação. Sim, foi o que o Senhor Jesus fez no Calvário em nosso favor. Na cruz, Jesus fez expiação por nossos pecados. Lembre-se que a palavra kafar, K-A-P-H-A-R, não é a mesma palavra Cafarnaum. Não, é outra palavra. O som é o mesmo, mas as letras são diferentes. Cafarnaum significa vila de Naum, o profeta Naum. Pois bem, na cruz Jesus fez a expiação por nossos pecados. Segundo, se o irmão tiver o cuidado de ler o texto que mencionou, vai ter uma resposta melhor do que a minha. Mas eu vou responder a sua questão na intenção, no intuito de ajudá-lo a entender melhor esse texto que faz parte da sua preocupação. Na verdade, é um texto não muito fácil. Então, veja, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Peço aos irmãos que estão com suas Bíblias que abram. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Veja o versículo 18. Porque também Cristo morreu uma vez. Todo o ensino do Novo Testamento é contrário à instituição chamada missa, porque a missa é uma reprodução, repetição do sacrifício de Jesus. Mas o Novo Testamento ensina que Jesus morreu uma vez. E também que ao homem é ordenado morrer uma vez. Então Jesus não é uma maldade o Senhor Jesus ficar descendo. Cada missa que é celebrada, o Senhor Jesus é obrigado a descer, segundo o ensino da missa. Porque, e eu leio isso aqui nos livros que eu tenho sobre o catolicismo, e eu tenho bastante sobre isso. Pois bem, o Senhor Jesus morreu rapax, isto é, uma vez. É uma palavra que só aparece na carta aos Hebreus. Rapax é uma vez. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus.
sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, isto é, no Espírito, não na carne, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse verbo aqui, foi, não diz aonde ele foi. A que lugar. Onde é, em que lugar. Aonde é, a que lugar. Aonde ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais, os espíritos em prisão, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, uma família. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas. Não tem menino aí. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Lembre-se que a palavra almas e também a palavra espíritos referem-se às vezes a pessoas. A nefesh em hebraico é alma. O homem foi feito alma vivente, uma pessoa vivente. E também a palavra ruach, espírito. Lá na primeira epístola de João, o apóstolo diz que todo espírito, isto é, toda pessoa que não confessa que Jesus veio em carne, etc, etc, etc. Então, eu tenho que crer na encarnação. Senão eu tenho o espírito do anticristo, de João. Então eu creio na encarnação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E encarnou para conhecer a vida do homem, a fim de poder interceder por eles. Então, nesse texto não se fala que Jesus foi ao inferno, mas como ele estava morto na carne, isto é, seu corpo estava na sepultura de José de Arimateia, nem sepultura ele tinha, foi emprestado, mas seu espírito não estava ali com ele na sepultura. O espírito não fica na sepultura, porque o espírito não morre. De modo que Pedro diz que Jesus estava vivificado no espírito. Então Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é isso? Primeiro, a gente precisa cuidar do verbo pregar. É o mesmo verbo que se usa no Novo Testamento para pregar o Evangelho? Precisamente. Este verbo é keruxon. Keruxon. Lá em um dos prédios, o seminário tem 2 prédios grandes de frente para aquela praça linda ali, né? Um deles é a biblioteca e o outro é a capela onde se realiza os cultos. Na capela está escrito persiste em ler. E na biblioteca está escrito persiste em ler. E na capela está escrito prega a palavra. Keruxon, ton logon, prega, é o mesmíssimo verbo. Bom, mas vamos à ideia de vivificado no espírito. Essa expressão pode referir-se a seu estado imediatamente após a morte, na cruz,
mas também pode referir-se a qualquer outro tempo. A ideia de no qual também foi, né? No qual é no Espírito. O Senhor Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Não fala no inferno. Diz que os espíritos estavam em prisão. Há espíritos em prisão. O irmão do Senhor Jesus, Judas, no seu livro, na sua epístola, fala sobre esses espíritos em prisão. É um livro pequenininho, lê assim em 10 minutos, mas eu acho que lê em 1 hora, com tempo, para entender aquele livro. Ele fala sobre os espíritos que estão presos. Então, qual é a conclusão que eu tenho que fazer aqui? É que o inferno é um lugar desabitado. Não tem ninguém no inferno. Assim como não tem ninguém no céu. Pecadores salvos por Jesus não estão no céu. O corpo deles está na sepultura. E o espírito, aí sim, está no paraíso, no terceiro céu, no Tritol, que é o número 3 para Tritos, que é o número 3 para na língua grega, terceiro céu, paraíso, seio de Abraão, Tritol, tudo o nome desse lugar real, físico, onde estão os espíritos daqueles que morreram em Cristo, em oposição a este paraíso. Embaixo está o Hades, o lugar onde estão os espíritos daqueles que morreram sem Cristo. Como aquela história daquele fariseu rico, não é? Que no Hades, erguendo os olhos, viu a Lázaro no seio de Abraão. Então, para o inferno, só se vai por uma ordem de Jesus. Ele ainda não deu essa ordem. E para o inferno também só se vai, ou para o céu também só se vai por uma ordem de Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está lá em João 14, versículo 6. Pois bem, tem um vídeo na internet de uma pregadora, fala muito bem, por sinal. Ela disse que Deus levou-a até ao inferno. E ela ficou horrorizada com o inferno, porque ela viu milhares de pessoas, inclusive pastores, no inferno. Como eu fiquei... eu senti dó daquela irmã. Primeiro que ela fez uma acusação a Deus. Deus não leva ninguém para o inferno. Segundo, que o inferno é um lugar desabitado. Não tem ninguém no inferno, nem Satanás, nem os demônios. Para lá só se vai com uma ordem de Jesus. Como ele dará ordem para ir para o céu, ele vai dar ordem para descer para o inferno, quando ele disser: ide malditos para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. De modo que a visão de pessoas no inferno está redondamente enganada. Não é? É falsa essa ideia. Não é? Mas se tivessem lá, seriam espíritos de pessoas, porque o corpo está na sepultura. Então, o inferno é um lugar desabitado e o Senhor Jesus vai ordenar na sua segunda vinda quem descerá, quem subirá. A segunda pergunta é: e o que aconteceu
a, a, a essas pessoas ao encontrar Satanás e os demônios? Como Jesus lida com essas pessoas? Bem, já dissemos que Satanás não está no inferno, ele está, nem os demônios. Ele está solto, eles estão soltos realizando a obra maligna deles, e vai enganar muitos para levá-los para esse lugar, definitivamente, na parousia, na segunda volta de Cristo. Agora, se não foi ao inferno, foi onde que Jesus foi? Eu acho interessante que muitos estudiosos estudaram esse texto. Agora, Lutero também estudou, mas ele se esquivou. Ele disse que não entendeu o que Pedro quis dizer. Imagine que Lutero não entendeu o que Pedro quis dizer, o que acontece com Pedro Moura, hein? Mas Agostinho falou muito bem. Ele interpretou, uma das linhas de interpretação, que Jesus, em sua pré-existência, pregou aos pecadores que rejeitaram a pregação de Noé. Lembra-se que o texto fala na salvação de Noé e sua família. E então, Jesus pregou aos pecadores que rejeitaram a pregação de Noé. Mas diz mais ainda Agostinho que o Senhor Jesus pregou através de Noé. De modo que não é muito fácil, mas esses argumentos aqui usados por Agostinho, por exemplo, aclaram esse texto. E eles são plausíveis de entendimento. Outra questão é como que o Senhor Jesus lida com os demônios. Eu vou ler Paulo, o que ele fala sobre isso. Que Jesus, tendo despojado, em Colossenses, capítulo 1, tendo despojado os principados, as potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus é vitorioso sobre Satanás, sobre os demônios e sobre o anticristo, o homem do pecado, toda essa gente e, sobretudo, a morte. O Senhor Jesus já triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Bem, essa primeira parte aqui, o Senhor abençoe os nossos ouvintes, e então vamos para o intervalo. E vamos fazer de tal forma, pastor, que a gente não se estenda além das 11h30, né? Um pouquinho mais, qualquer coisa, mas que a gente cumpra esse compromisso. Muito bem, 11h03 então em Brasília. A gente vai então a esse rapidíssimo intervalo. É só para falar o seguinte, no intervalo é só para o pastor Pedro Moura mandar aí o seu alô, né? Que ele sempre tem um alô especial também, não é? E claro, a gente vai ler aqui alguns recadinhos dos nossos queridos ouvintes que estão aqui no chat, no YouTube. A Bernadette, ela mandando aqui bom dia pra gente. Deixa eu ver quem mais. A Gleide também passou por aqui mandando bom dia. A Eugina Elbis também passando por aqui, desejando uma boa sexta-feira para todo mundo. A Cristiana Paula mandando bom dia pra gente também, todo mundo que está aqui na programação. O Daniel Edu também está aqui plugadíssimo com a gente, dizendo que é flamenguista e está na área. A Joyce também passando por aqui, mandando bom dia. O Daniel está dizendo que o Flamengo vai ganhar, né, no próximo domingo. A Lourdes Ribeiro está dizendo bom dia com Jesus, a irmã Lourdes Ribeiro da PIB de Picos. E ela falou que lá em Picos, nesse momento, a hora que ela mandou aí o recadinho,
32 graus, né? Então tá aquele solzinho maravilhoso lá em Picos. O Danilo Marques também passando por aqui, dizendo a paz do Senhor. A Van Gomes está dizendo que a Rede 316 é top, tem até comentaristas futebolísticos. Olha aí que legal. Então... que só comenta sobre Flamengo e Bahia. Os dois comentaristas. O adolescente, a semana passada, disse, mas vocês não falam no Fluminense. Bem, exatamente. Não fala aí do trio color, né? Então... Ai. A Jazionete está mandando bom dia pra gente também. E a Oliveira, acho que a Heloísa Oliveira também passou por aqui e está dizendo a paz do Senhor. Deixa eu ver lá no meu WhatsApp se tem também alguma participação por lá, assim, né, exclusivamente para o programa. Participação tem um monte que eu estou vendo aqui, mas eu vou ver se alguém cita alguma coisa sobre aqui a programação de hoje e tal. Não, aqui então o Alexandro está aqui também. O Alexandre está dizendo o seguinte, ele é daí de Salvador, pastor. Aí ele está dizendo assim, ó: como torcedor do Vitória, estou triste com os comentários do meu time do coração. Respeita meu Vitória. Olha aí, ó. Alessandro Rodrigues, está em Salvador, plugado com a gente também desde cedinho, né, Alexandro? Obrigado, queridão, Deus abençoe. A Maria Tereza está dizendo assim, com essas palavras nos enchemos do temor, de temor mais uma vez, né, Maria Tereza? Obrigado, amiga, Deus abençoe a sua vida. Maria Tereza, que está onde mesmo a Maria Tereza? Eu não lembro mais onde ela está, deixa eu ver se eu acho nos recados antigos, acho que ela está lá em Caruaru, né, Maria Tereza? Obrigado, amiga, Deus abençoe, bom demais ter você aqui junto com a gente. Daniel está dizendo aqui, Jesus é o nosso mediador, nosso salvador. Bom demais. Pastor Pedro, e o alô, vai para quem? Olha, mais de um alô hoje. O Dia das Crianças, não é? Olha. O Senhor Jesus sempre amou as crianças. Quando criança corre para abraçar um adulto, que não é o pai, nem a mãe dele, nem algum parente, é porque esse adulto diz alguma coisa ao coração dessas crianças. E as crianças corriam para Jesus. E ele dizia, deixai as crianças. Eu gosto da leitura de Mateus, capítulo 19. Deixai as crianças. Não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Meu desejo é que os pais das crianças, que estão comemorando com elas, que estão dando presentes a elas, também se lembrem de apresentá-las ao Senhor Jesus. Não é? Há muita criança sendo ensinada por babás, por coleguinhas na rua, na escola, por professores que não têm o temor de Deus. Nada contra as babás, mas o ensino da mamãe e do papai, que deve ser o ensino primeiro para as crianças. Também que elas sejam protegidas da influência que vem pelas redes sociais, não é? Pela televisão e por outros meios perniciosos e destrutivos. Vamos trabalhar para que nossos filhos sejam poupados. E o meio é, primeiro, apresentá-las ao Senhor Jesus. Segundo, exercer vigilância cuidadosa, amorosa, mas atenciosa. O que estão fazendo? O que é que fazem nas redes sociais? Quais são as senhas que eles têm? Criança, papai e mamãe precisa conhecer a senha deles. Adolescentes também. Só maiores de idade. E, fora disso, está em casa de papai e mamãe, quem manda é papai e mamãe. De modo que nem sempre é assim, mas é assim que deve ser.
o autor aos Hebreus diz: tivemos os nossos pais, segundo a carne, e os olhávamos com respeito. Então, isso é muito importante. O outro alô é para minha sobrinha neta. Ganhei mais uma. Chama-se Sofia. Essa sobrinha minha é cearense. Que coisa maravilhosa. O doutor João Celso de Castro é o papai e a professora Ruth Castro é a mamãe. Os avós paternos, doutor Licimar Rocha de Castro e a professora Célia Moura de Castro. Infelizmente, eu não tenho o nome dos pais, dos avós maternos. Eu poderia ter, mas como o assunto era de surpresa, então Mas o meu abraço também para os pais, minhas escusas, para os avós maternos. Terceiro, ganhei um amigo esta semana, que se chama Carlos Eduardo dos Santos. Eu estou conversando com ele sobre a palavra de Deus. Ele está comprometido a vir à nossa igreja, aqui no Garcia, no dia 26 do 10, ele virá à nossa igreja. Ele está procurando uma igreja. E então, ele segue uma outra denominação, mas ele está procurando uma igreja batista tradicional. E o alô principal aos batistas brasileiros, por seu dia maior, 15 de outubro, aniversário da primeira igreja batista do Brasil, 143 anos da primeira igreja batista do Garcia. Eu separei uma foto, mas acabei deixando por ali. Eu tenho uma foto da igreja antiga na rua da Baixa dos Sapateiros, onde minha mãe algumas vezes foi com a gente, e também onde meu pai pregou, e depois, muito futuramente, eu preguei nos dias do pastor atual, do pastor Ercílio Arandas, que foi o pastor que levou mais de 30 anos por aí pastoreando a primeira igreja batista do Brasil, não é? Então, a primeira igreja batista do Brasil foi organizada na cidade do Salvador, que na ocasião era a capital. Os missionários vieram do sul para a primeira capital do Brasil. Salvador foi capital de 1549 até 1763. Foi capital da Bahia. Então, capital do Brasil. Então, em 15 de outubro de 1882, a primeira igreja batista do Brasil. Meu abraço fraterno ao meu amigo, pastor Milton Ebenezer, que é atualmente o pastor da primeira igreja batista do Brasil. Enfim, vamos para a quarta pergunta. Ok. Sós e bem acompanhados. Antes de ir para a quarta perguntinha, meu pastor, deixa eu só também mandar um abraço, aproveitar mais esse espaço que a gente tem aqui para os alôs. Eu quero mandar também, claro, um alô especial para todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316, porque ontem nós alcançamos 15 milhões de acessos na Rede 316 durante esses 4 anos. 15 milhões de acessos. Então, assim, algo maravilhoso, para nós quase que sobrenatural, né? Porque tudo
como diz aquela canção, né? Tudo foi apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, só que foi crescendo de verdade, depois não foi se desfazendo, não. Foi crescendo e foi crescendo muito, né? E hoje tomou uma proporção gigantesca. Estamos alcançando aí uma média de, eu acho que quase que 15 mil ouvintes diariamente, perdão, 15 mil acessos diariamente, né? E agora chegamos aos 15 milhões de acessos ontem. Inclusive, os meninos até postaram ontem um mascotezinho lá, né? Um bonequinho, celebrando esses 15 milhões, juntamente com vários da equipe, né, vários queridos que fazem parte da equipe da Rede 316, celebrando aí esses 15 milhões de acessos. E a gente é muito grato aos nossos ouvintes que não só ouvem, acessam a Rede 316, mas também divulgam, né? Tem gente que está divulgando a rede o dia todo, ou às vezes manda para quase 10 pessoas quase todo dia, manda para os grupos na igreja. Semana passada mesmo, um pastor, eu fiz questão de citar aqui, um pastor lá de São Bento do Una, né? São Bento do Una, olha, esse é o videozinho, eles estão tentando colocar, acho que vou colocar aqui, o pastor lá de São Bento do Una dizendo que uma ouvinte, né, falou que o pastor dela divulga na igreja, e ele nem acho que é esqueci o nome dele, é bem diferente, e ele divulga quase todos os dias nos grupos da igreja, no púlpito da igreja, lá nos quadros de aviso e tal, né? E alguns ouvintes lá de São Bento do Una também chegando aqui na rede por conta da divulgação, da dedicação desse querido pastor. E ontem, você está vendo aí, ó, esse é o videozinho. Eu não sei se dá para soltar o áudio, dá, galera? Vê se dá para soltar o áudio aí do vídeo. Tem como não? Deixa eu ver se dá. Não sei se eles vão conseguir. Eu acredito que... $15 milhões de acessos. 15 milhões. 15 milhões de oportunidades para espalhar a palavra. 15 milhões De motivos para agradecer a Deus. Obrigado por fazer parte dessa história. Rede 316, 24 horas, compartilhando o amor de Deus. Então, você que ainda não segue a gente lá no Instagram, segue a gente por lá no Instagram, né? E você que já segue, claro, não esquece de curtir esse vídeo, repostar, né? Tá lá, tá liberado para repostar também, né? E, claro, salvar aí esse videozinho dentro das suas publicações para você estar divulgando aí para mais pessoas, tá bom? É isso, então, claro, a gente quer mandar esse alô especial para todos os nossos ouvintes que têm cuidado muito bem da Rede 316, cuidado da gente também por aqui. Não é isso, pastorzão? Obrigado, querido. Deus abençoe. Quer falar alguma coisa, pastorzão? Senão a gente pode partir. Eu queria perguntar, o nome do mascotezinho é Se Ligando? Uma boa pergunta. Não, eu pensei que... Eu imaginei ter ouvido Se Ligando, mas... Não. Esse mascotezinho que apareceu, inclusive, ele apareceu ontem, né, aqui pra gente e tal, não sei se é essa forma que vai ser tomada, mas enfim, né, é só pra lembrar os nossos ouvintes mesmo, né, e marcar pelo menos aí esse momento, né, com os nossos ouvintes e alguns da equipe da rede nos representando, vamos dizer assim, né, e gratos ao Senhor por esses 15 milhões de acessos aqui na Rede 316. Top demais. Muito bem. E é isso. Vamos lá então, meu pastor? Vamos sim, por favor. Eu queria... Pois não. Faltou um alô aqui por descuido meu. Não. O Seminário Teológico Batista do Nordeste. Olha aí. Este seminário, esta semana, no Dia dos Professores, fez uma homenagem, assim, muito rica, muito preciosa, através do pastor Márcio, que é o coordenador da extensão aqui em Salvador. Fizeram uma homenagem para os professores e essa homenagem acabou em uma espécie de reunião em que os pastores falaram e deram sugestões para
o crescimento ainda maior do seminário, foi muito proveitoso e regado a muita comida, muito suco de uva. Só tinha uma garrafa de refrigerante e ficou quase intacta, porque o suco de uva foi fruto da videira, como diz Jesus em Lucas, né? Foi preferido de todos, aquele suco de uva sem açúcar, uma coisa maravilhosa. Então, parabéns. A minha palavra ao pastor doutor Jeremias Bento da Silva, que é o nosso reitor, que está se recuperando cada vez mais, damos graças a Deus, e aos demais professores, e aqui ao coordenador, o pastor Márcio, e a todos os alunos. Falando aos pastores, que um dos assuntos que levantamos é que os pastores preguem. Dia 4 de novembro é o dia da educação religiosa. Então, que falem sobre educação religiosa e façam apelo em suas igrejas. Porque sabe o que acontece, pastor Welber? Nós temos jovens crentes batistas em seminários que não são batistas. Então, eu mesmo falei sobre um jovem, eu sinto muito dizer isso. Ele disse que o pastor dele o indicou para um seminário metodista, mas ele, por sua vontade, foi e matriculou-se no Seminário Teológico Batista do Nordeste. Então, olha, respeito todas as denominações, mas o metodista falha numa coisa vital, porque eles creem que o crente pode perder a salvação. Isso é vital. O nosso Salvador é eterno, e a salvação dele também é eterna. Fica essa palavrinha aí, preguem e façam um apelo em suas igrejas. Muito bem, então vamos lá, vamos para a quarta perguntinha. Continuando aqui, né? Lembrando que hoje o tema o sacerdócio do Senhor Jesus, Hebreus capítulos 5, 6, 7 e 8, é o que a gente está usando aqui como referência. E a quarta perguntinha diz o seguinte: pastor, quero aproveitar o Yom Kippur e dizer o seguinte: minha esposa disse assim: pergunte outra coisa. Vai chover, pergunta sobre o Yom Kippur. Mas eu sou muito interessado em tudo que pertence a Israel. Já morei lá por um tempo, não muito tempo, mas aproveitei para conhecer tudo que estava no meu alcance. Ouvi o pastor Welber dizer que o senhor estudou em Israel e me interessei mais ainda. Minha pergunta é esta: como pai, eu penso como pai de duas meninas. Do ponto de vista de Deus, qual foi a principal causa para ele dar o seu único filho a fim de morrer por um pecador como eu? Pensando como pai, não é? Uhum. Preocupação legítima. Pai de duas filhas, de duas meninas, né? Olha, se houvesse somente uma opção para responder, eu diria que a principal causa de Deus para entregar seu filho foi amor e justiça. Que de fato é a resposta. Mas a gente pode estender um pouquinho mais só para clarear. Amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Mas essa não é a causa única, né? É uma delas. Justiça é outra causa.
nossos pecados são merecedores de uma pena de morte. E para nos absolver dessa pena, era preciso que alguém assumisse o nosso lugar e pagasse a nossa culpa, a nossa pena. Mas como um pecador carregado de mazelas poderia pagar? Então, 2 crianças perguntaram, deixa eu lá avisar o pastor Welber, quando chegar o momento, o irmão informe e a gente, se for preciso, deixa a questão para outra semana, ok? 2 crianças perguntaram, pastor, como é que a gente pode ir para o céu? O pastor disse assim, há 2 maneiras de ir para o céu. A primeira é, segure com as 2 mãos o seu pé direito e dê um pulo para cima. Depois do primeiro pulo, segure o seu pé esquerdo e dê o segundo pulo para cima. As crianças começaram a tentar. Segura o pé direito e pula. Depois segura o pé esquerdo, pula. Mas o máximo que elas conseguiram foram boas quedas. Aí então elas disseram, pastor, não conseguimos. Estamos desanimados. Não é possível chegar ao céu. Mas o Senhor disse que há uma outra maneira. Aí o pastor disse, Jesus, ao céu só se vai por meio de Jesus. E então ele citou para aquelas crianças, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, ao céu só se vai por Jesus. E Paulo explica. A questão do amor está explicado em João 3,16. A questão da justiça está em Romanos 3,25. Sendo justificados gratuitamente pela sua, de Deus, graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Jesus, Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele, Deus, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, amor, Deus enviou seu Filho. Justiça, Deus propôs seu Filho por propiciação. E Deus demonstrou sua graça como justo e justificador daquele que tem fé em seu Filho Jesus Cristo. De modo que para a salvação, a resposta de Deus é uma só: meu Filho, Jesus. Muito bem, são 11h30 em Brasília, cravadíssimo, né? Então, hoje conseguimos aqui nesse momento, bom, ficou aí, pastor, ficaram, né? Mais 3 perguntinhas, não é isso? Então fica para a semana que vem? Perfeitamente. Então, da quinta em diante, não é isso? Isso, a quinta, são 7, né? Então, a quinta, sexta e a sétima, 3 perguntinhas para a semana que vem. Só dando um rápido spoiler aqui, a primeira perguntinha, né? A pessoa está perguntando a quem Jesus devia obediência, e ela tem 2 perguntas, na verdade, né? Jesus poderia não querer morrer na cruz por nós? Né? Aí a sexta está dizendo assim, o apóstolo Paulo foi um modelo cumpridor da lei, e ele afirma que a lei é santa, e o mandamento santo, justo, bom, e está lá Romanos 7,12 e tal.
e aí a pessoa está dizendo que não entende e pergunta por que ele mesmo, o Paulo, diz que não quer a justiça que procede da lei, que está lá em Filipenses 3:9, e a 7 está falando aqui mais uma pergunta, acho que sobre o Yom Kippur, né? Pastor, nessa semana, o feriado do Yom Kippur, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta também e tal, e enfim, então... derramado por nós, foi tirar a culpa e tal. A sétima pergunta, bem interessante, muito interessante. Então, se prepare, se organize e se agende para que você possa estar conosco na próxima semana em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que vai ao ar aí toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Pastorzão, quer fazer sua conclusão aí? Então, a Yom Kippur é o dia da expiação. Mas lembre-se que, para nós, Jesus já fez a expiação na cruz do Calvário. Os judeus que são cristãos, eles cantam uma música que diz assim: Hakaparat Hu Salano Itz Lotano. Jesus Hu é ele, né? Jesus. Jesus já fez a expiação por nós no Calvário e foi uma vez para sempre. Se você quiser chegar ao céu, só pode ser pela expiação de Jesus na cruz do Calvário. De modo que eu desejo muito isso para você. E desejo que os crentes, a cada dia, amem mais ao Senhor Jesus. E dediquem sua vida, seus talentos, seu conhecimento, seus bens a este Senhor, para que o reino dele se expanda. Né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e as demais coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas. Um abraço fraterno a você, querido irmão, a sua esposa, Tatiana, seus filhinhos, netinhos, aos queridos ouvintes, todos eles, a equipe da Rede 316, aos nossos ouvintes no Brasil, fora do Brasil. Não sei se na Lua, né, a Rede 316 chega lá, mas se algum marciano... Tem uma música antiga, né? Marcianita, branca ou negra, gorduchinha, magrinha, o gigante será, meu amor. O sujeito quer casar com uma marciana. Pois bem, eu tenho um amigo que é pastor, chama-se Marciano, lá em acho que é Washington DC. Um grande cantor e pregador do Evangelho. Abração, Marciano, se estiver nos ouvindo. E o Senhor abençoe o final de semana dos nossos queridos irmãos e dos seus convidados. Em nome de Jesus, um bom descanso do final de semana e uma boa preparação para os trabalhos no culto em suas igrejas. E não esquecer, temos irmãos que não podem cultuar como nós cultuamos. A igreja escondida, orando por ela, sempre que puder. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Sexta-feira que vem, então, a gente continua com o nosso Desvendando por aqui. Então, aguardamos você, nosso querido ouvinte, se organiza aí, porque vai ser bom demais. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Forte abraço, nosso querido irmã Dulce. Até sexta-feira. Bom fim de semana, bom almoço. A gente se vê lá, se Deus quiser.
Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,